Tesouro Selic pagando 1% ao mês, será? Será que isso está certo? Será que essa conta faz sentido? Será que tem mais alguma questão que você precisa entender aí sobre a rentabilidade do Tesouro Selic mês a mês? É esse o nosso vídeo aqui, a gente vai entrar no detalhe com contas reais, vamos fazer o cálculo da rentabilidade do Tesouro Selic, comparar ele com aplicações vinculadas ao CDI, com aplicações na poupança, com o LCA, LCI, com CDB, com fundos de investimento. Vamos fazer um apanhado bem geral aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina. Espero que estejam bem. E aqui, hoje, a gente vem direto para a nossa apresentação, que é justamente o Tesouro Selic pagando 1% ao mês. Será? O que a gente sabe? O que a gente sabe é que a Selic se elevou. De fato, ela saiu de 11,75, foi para 12,75 nessa última reunião do Copom. E aí, a gente vai ver que nessa apresentação, aqui nessa aula, sobre a alta da Selic e a trajetória da Selic, eu vou trazer um gráfico aqui. Vamos falar remuneração do Tesouro Selic, das aplicações CDI, da poupança e comparativo entre elas, tá? Então a gente vem direto aqui para a trajetória da taxa Selic. Ela chegou lá em 2015, ali, 2016, chegou lá em 14,25% ao ano. Desceu depois até 6,5% ali, em meados de 2018, 2019. Em 2021 começou a Selic com 2% de rentabilidade ao ano. E agora a gente chegou em 12,75 com perspectiva de subir mais, tá? Pelo Boletim Focus, a princípio chega lá em 13,25, subindo mais meio ponto percentual. Só que é muito provável que ela suba mais, tá? Mas, de fato, a expectativa é essa do Boletim Focus, mas talvez aí tem gente falando em 14%. Vamos ver, tá? Vamos esperar para ver como é que vai ficar de fato aí a rentabilidade da taxa Selic ao ano, tá? Quando sair os próximos Boletim Focus. E a gente vem direto para o Excel, que eu gosto é de fazer conta, então a gente vai fazer contas juntos aqui, tá? Vamos subir aqui, tem essa trajetória da Selic, beleza? A gente vai fazer contas com o quê? Eu trouxe aqui, vamos olhar para o Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic, depois LCA, depois CDBs e depois poupança aqui. E aí eu ia trazer fundo de investimento, eu até falei, mas aí tem uma questão muito crucial que você precisa entender. Que um fundo de investimento, a rentabilidade dele, ela não é travada, tá? Na prática, você está investindo ali em algo que vai ter uma rentabilidade mês a mês que pode ser diferente a maioria dos fundos de investimento, tá? Porque depende dos ativos que estão lá dentro. E a gente está falando aqui, de fato, de ativos e não de fundos, porque os fundos investem em ativos. A gente fala direto na raiz aqui, no Tesouro Selic, no LCA, no LCI, no CDB, tá? Então, a gente está falando da raiz aqui dos investimentos e não estamos falando da parte que é os fundos de investimentos, tá? Por quê? Porque quando você vê um fundo de investimento, tome muito cuidado com isso, tá? Eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas é importante que você saiba que você vê lá uma rentabilidade histórica no fundo de investimento, talvez você saiba, talvez seja básico para você, mas é importante lembrar. Rentabilidade histórica do fundo, 150% do CDI. Poxa, esse fundo paga 150% do CDI, incrível, né? Mas fundo de investimento não tem garantia de rentabilidade, tá? Se surgir um fundo com garantia, aí vocês me avisem aqui nos comentários que aí a gente conversa sobre ele, mas até o momento onde eu sei, a maioria dos fundos vai investir em alguns ativos. Talvez os ativos tenham garantia, tá? Mas o fundo não tem, tá? Ao menos que ele seja 100% em algum ativo e tal. Tem casos excepcionais, sempre tem. Se isso eu estou dizendo como se fosse uma regra, saiba que existem exceções. Então é regra geral. Você tem que olhar para fundo de investimento como alguma coisa, um CNPJ ali que investe em ativos. E a gente está falando de fato dos ativos, tá? Então vamos lá. Tesouro Selic aqui. Nós temos dois que estão disponíveis para compra lá no Tesouro Direto hoje. O que é um Tesouro Selic? É uma aplicação que você empresta dinheiro para o governo, em troca o governo te paga o que? A taxa Selic mais um pedacinho. Tem essa partícula aqui do lado que é justamente um ágio. No momento, como ele está positivo, tem um mais aqui do lado, então quer dizer que é um ágio. Você recebe a taxa Selic mais, por exemplo, 0,18 aqui no caso do Tesouro Selic 2027, tá? Aqui no caso de cima, 0,13%. Isso ao ano, tá? E a gente tem o quê? Uma Selic que subiu para quanto? Para 12,75% ao ano, tá? Então você tem 12,75% mais, vamos fazer aqui primeiro de cima, 2025, mais 0,1375. Sumiu meu valor aqui. Aqui, mais 13,75%. Beleza? Então, ele vai arredondar para 14, mas a gente pode abrir. Pronto.
Tem mais casas decimais aqui, tá? Na prática são 6 casas decimais, a gente não tem as outras duas, tá? Mas a conta vai ficar bem parecida. Então, aqui a gente coloca aqui, rentabilidade 12,75, que é a taxa Selic, mais tanto. Só que eu já estava até me esquecendo. 12,75 é o que é a taxa Selic meta, que é aquela meta estipulada lá pelo Comitê de Política Monetária. Só que, de fato, quando você olha uma aplicação que te paga a taxa Selic, você tem que olhar para quanto que é a Selic efetiva. Existem as duas, a meta 12,75, mas a efetiva está sempre aí 0,1 ponto percentual abaixo, tá? Muito perto do quê? Muito perto do CDI, tá? Muito perto aqui do CDI, praticamente a mesma coisa. Então, é 12,65 a rentabilidade das aplicações aqui que estão vinculadas à taxa Selic, tá? Então, eu vou até mudar aqui para ficar mais organizado a nossa tabela. Então, é o seguinte, a gente tem lá, vou colocar aqui ativo, tá? Vamos fazer a coluna aqui junto, tá? Então, aqui a gente está falando de aplicações vinculadas ao CDI, beleza? Aqui vamos falar da poupança, tem a regrinha da poupança que eu trouxe aqui para não me equivocar e falar 8,5, 7,5 aqui só porque, né, é um jogo aqui, 70% com 8,5 às vezes a gente confunde. Então, tá lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. 12,75 mais 0,1375. Esse aqui vai ser o Tesouro Selic 2025, tá? Deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho. E aqui embaixo, Tesouro Selic 2027, beleza? Da mesma forma, 12,65. Só que aqui vai ser diferente, vai ser 0,18. Olha lá, 18,69. Isso ao ano, beleza? Quanto que isso aqui dá efetivo? Aqui a conta financeira a gente tem que fazer 1 mais a taxa Selic, tá? E aí você tem que multiplicar por 1 mais essa outra taxinha aqui, você tira 1 no final das contas e você chega aí em 12,80, né? 12,80% aqui ao ano, se a gente traz aqui para baixo, 12,86. Aí é importante você lembrar que aqui, por exemplo, a Selic mexe, muda. Isso aqui, eu vou ganhar 12,65? Não. Com certeza não, porque a Selic vai mexer até lá. Provável que ela suba mais um pouco. É a expectativa do mercado. Então, se você segura hoje, daqui a um ano você vai olhar, será que eu tive a rentabilidade de 12,86? Porque eu contratei isso lá quando eu investi, eu contratei 12,86. Será que vai ser isso quando você chegar lá na frente? Não vai ser, porque é uma aplicação que pós-fixada, beleza? Pós-fixada você não é pré-fixada, você não sabe hoje, você sabe depois quanto que vai ser a rentabilidade. Então, isso aqui é 12,65, mas a gente quer falar ao mês, tá? A gente quer falar sobre aquele 1%, mas a gente tem que lembrar que ao mês ou ao dia a gente tem que ver que vai depender de quanto que a Selic estiver de fato no dia, tá? Esse título ele remunera todos os dias, tá? Todo dia acrescenta um pouquinho ali, que é a parcela do dia aqui para a taxa Selic. Eu fiz um vídeo aqui, vale a pena você conferir, que é quanto que rende ao dia, tá? O Tesouro Selic, que eu falo de fato quanto que ele rende por dia, tá? Porque é por dia que ele rende, porque se a Selic se alterar, no dia seguinte ele está rendendo a nova Selic, a nova meta Selic não, a nova Selic efetiva, beleza? Não é aquela Selic que você vê lá de 12,75, que é 0,1 ponto percentual abaixo. Isso ao dia, beleza? Isso ao dia. Então, na prática aqui ele está rendendo aí 12,8%, teoricamente, tá? Tem essa questão de mudar a Selic, mudar o CDI. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela aqui para cima, porque a gente vai fazer umas simulações, tá? Eu vou deixar ela aqui em cima e vou trazer todo mundo com o vínculo aqui para cima, tá? Vamos ver se vai funcionar, a gente já descobre. 12,65 vai ser para todo mundo aqui, beleza? Tá puxando lá em cima. E aí depois que a gente vai fazer, a gente vai mudar aqui. Se a Selic for lá para 14, pum, aí vai mudar todas as contas, vai mudar quanto que rende R$1.000, quanto que rende líquido aqui por dia e quanto que tá rendendo ao mês, beleza? Então, vamos deixar aqui uma planilha dinâmica. 12,75 Selic meta, beleza? Vou deixar aqui Selic, para ficar bem organizado. Então, é isso que a gente tem para hoje. A gente vai continuar a nossa conta. Seguindo aqui para o lado, olha só. Aí a gente está falando do Tesouro Selic, ele tem o quê? Tem tributação, tá? O que isso quer dizer? Você recebe lá de juros R$100, você tem que pagar uma parte, não é sua, uma parte é do governo, tá? Então, tem que ter pagamento do imposto de renda, ele é automático, você não precisa ir lá e pagar um DARF, você não precisa fazer nada. Investiu, resgatou, pum, imposto de renda já vai embora. Você só vai ter que declarar depois lá na declaração de imposto de renda lá no ano que vem, lá no mês de março, que você teve essa rentabilidade, mas vai vir um informe bonitinho do banco ou da corretora, como você deve estar vendo esses dias aí que você está tendo que declarar imposto de renda, né?
Então vamos lá. Se você tiver 12,8% de rentabilidade ao ano, quanto que isso dá? Aqui a gente já vai trazer para mês, tá? Porque a gente está falando de mês, então vamos trazer, eu vou abrir uma coluna aqui para ficar mais inteligível aqui, por mês, tá? Deixa eu colocar em caixa alta. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai fazer mais sentido. Vamos trazer esse cara aqui para mês. Como é que você faz essa conta? Você tem que abrir parênteses também. 1 mais a taxa e você vai elevar aqui a 1 sobre 12, tá? 1 sobre 12 e tira 1 no final. Você vai chegar em 1,01%. Aqui aquele 1%, né, ao mês. Só que tem essa questão do imposto de renda e tem mais algumas questões que você tem que entender. Então é 1,01, é 1,091. Aí tem a questão. Se você fica até 180 dias com a aplicação, você entra na alíquota de 22 mil. Se você fica de 181 dias, tá? Até 360, você entra em 20%. Se você fica até 720 dias, você entra aí em 17 meses. Se você fica mais que 720 dias, tá? 721 dias ou mais, você chega em 15%. Então, vamos trazer quanto que seria a rentabilidade líquida aqui por mês para cada alíquota de imposto de renda. Mas por que que eu trago aqui 15%, né? Qual que é o sentido da gente trazer os 15%? Por quê? Olha aqui que eu estou dizendo, tem um problema aqui. Por quê? A gente está falando de uma rentabilidade ao dia. Aí você pensa, eu vou investir hoje no Tesouro Selic, eu vou entrar obrigatoriamente na pior alíquota. Mas se você já tem esse título, um título, não esse, mas um título que te paga Tesouro Selic há 2 anos, por exemplo, 721 dias, então você já está nos 15%. Então, para você, como esse título é pós-fixado, para você, a partir de agora ele começa a render o que a gente achar nesta coluna aqui, tá? Então vamos lá, a conta é simples, tá? Você pega este cara aqui e divide ele. Não é tão simples não, mas você vai entender. E dividir, ele pode dividir por 0,775, mas a gente vai fazer a continha mais comum aqui, que seria 1 menos aquela taxa lá. Aí você trava aqui a linha, tá? Você trava aqui o 41, fecha parênteses, dá o Enter, você vai chegar o quê? Você vai chegar em 1... Nossa, eu fiz a conta... Eu fiz dividido, a gente tem que multiplicar. Dividido seria fazer a conta gross up. Aqui é multiplicando, você vai chegar em 0,782% ao mês, tá? Líquido de imposto de renda. Tá aqui, a conta é essa. 1,03, 1 menos a taxa, beleza, tá certo agora. Então, essa é a rentabilidade líquida ao mês. 0,782 e 0,785 no caso dos principais títulos do Tesouro Direto aqui que pagam o Tesouro Selic. Por que principais? Porque são os que você consegue investir hoje, tá? A gente tem bem uns 4 ou 5 títulos do Tesouro que são indexados ao Selic, mas apenas 2 você pode fazer aplicações. Os outros já fecharam para aplicações. E aí esses são os que a gente vê hoje. Então, vamos fazer isso aqui para 20%. A gente traz aqui para o lado, mas sabe que vai dar errado a conta porque eu não travei este cara aqui no F. Vamos travar esse cara aqui no F. Beleza. Agora sim a gente traz aqui para o lado. Porque aqui, ó, se a alíquota está menor, então o valor tem que ser maior, né? Então, joga para o lado. Beleza, tá aí, ó. 0,807 e 0,811, tá? É este valor aqui que você usa para comparar com outros investimentos, tá? E olha só, no caso dos 15%, é 0,858% ao mês que rende o Tesouro Selic. Líquido de imposto de renda, no caso dos 15%, tá? E isso, a gente vai fazer isso aqui dentro de uma perspectiva de você ter R$1.000 investido, tá? R$1.000 investido, a gente vai trazer para todas as alíquotas, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer isso aqui para cá, para você ver em todas as alíquotas de imposto de renda. Aqui vai ser da mesma forma, 22,5, tchananã, até os 15%. Beleza? Então, para cada R$1.000, a gente trava esse cara. Quanto que rende ao mês? Líquido de imposto de renda. Travamos este cara aqui e multiplica por este cara aqui. Fechou. Você vai ter, eu não quero percentual, eu quero em reais, 7,82 por mês. 0,7, tá? Se fosse 1%, seria o quê? R$10. Abaixo é 0,7, então 7,82%. Ao mês a gente traz isso aqui para os 15, até os 15%, e traz aqui para a rentabilidade do Tesouro de baixo também, 8,61, beleza? Então, essa aqui é a rentabilidade ao mês para cada R$1.000 investido. Aí, depois a gente vai vir aqui e vai fazer assim, ó,
100 mil reais investido aqui. Pum, aí você vai ver o que? Simplesmente multiplicar isso por 100, tá? Todos aqueles valores multiplica por 100, você chega aqui nestes montantes, tá? Nós vamos continuar aqui com os 1.000. Não se esqueça que a gente vai mudar aqui a taxa Selic para você ver uma perspectiva mudando tudo aqui para baixo, como é que seria a comparação entre esses investimentos. Vamos para o nosso LCI e LCA, né? Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliária. São aplicações que não têm imposto de renda, tá? Então, para todos esses casos aqui de baixo, você vai ver a mesma rentabilidade, porque já não tem imposto de renda, tá? Então, se você quisesse comparar o LCA com o Tesouro Selic, você teria que ou tira o imposto de renda do Tesouro Selic ou faz o gross up, né? Que seria você incluir ficticiamente, né, de uma forma fictícia aqui, o imposto de renda no LCA, para você chegar numa taxa que você consiga comparar com o Tesouro Selic, tá? Então vamos lá. Vamos trazer um exemplo de LCA que está pagando 105% do CDI aqui para qualquer percentual que você colocar aqui, vai mudar tudo, tá? Então você decide aqui quanto que vai ser. Então, seguinte, vai ser 105% do quê? 105% de 12,75 menos, né? Menos 0,1, tá? Menos 0,1. Deixa eu ver, essa conta não vai dar certo, né? Menos 0, porque é percentual lá em cima, então tem que pôr 2 zeros aqui. Pronto. Agora sim. Você vai ver o quê? 13,28%, tá? É simples, vamos aí, para você saber se está certo, você faz 1,05 vezes 1,1275. Aí vai chegar o quê? Não. E vírgula, peraí, que aí confundiu. Vírgula 12,75. 13,38. Aqui, 105, 105% de 12,75. Só que é efetiva, 12,65, cravou, beleza? Então, não estou fazendo conta errada, chegar no final do vídeo e descobrir que está tudo errado, aí é de lascar, mas não é o caso. Então, 13,28% seria o quê? Uma rentabilidade efetiva deste LCA. Aqui, se você encontrasse um LCA que paga 105, mas tá meio difícil, eu vou trazer 95 aqui, que talvez seja uma coisa mais palpável aí, 95%, tá? Então, 12,75, da mesma forma, a gente faz essa continha aqui, ó, de você trazer isso ao mês. Então, 0,95% ao mês. Só que você vai simplesmente ter este valor aqui para todos os períodos, tá? Então, no fim das contas, vamos tirar uma casa decimal aqui, para ficar igual ali em cima. No fim das contas, um LCA que te paga 95% do CDI, neste momento ele estaria pagando mais do que um Tesouro Selic, beleza? E aí, quanto que isso dá aqui para você fazer uma continha de mês, tá? Quanto que isso dá aqui ao mês, numa aplicação de R$1.000? Você vê 9,5 e tal, até 9,5, todos os casos 9,5, beleza? E a gente vem aqui para CDBs, vamos falar de 3 tipos de CDBs com 3 remunerações diferentes, 100% CDI, 110 e 150, às vezes você encontra um desses por aí. Nunca se esqueça de olhar para o risco da aplicação, para onde você está colocando o seu dinheiro, tá? Porque é simples, a matemática é simples, é risco e retorno, tá? Assumiu mais risco, vai ter mais retorno? Não, não é isso. Risco e retorno não é isso. Assumiu mais risco, tem uma expectativa de ter mais retorno, mas é expectativa. Então, às vezes, você assume mais risco e perde. Simples assim. Assumiu mais risco, tem mais risco de perder. Não é risco de ganhar, é risco de perder. Também é risco de ganhar, mas você tem que, na ótica dos investimentos, você tem que cuidar bem deles. Então você tem que olhar para o pior cenário também. Não olhe só para o melhor cenário. Então 150% provavelmente tem um risco maior. Qual o risco aqui? O risco de você colocar o seu dinheiro num banco ou numa instituição financeira pequena, uma instituição financeira desconhecida, tal, pequena, vai que ela quebre, né? Vai ter o fundo garantidor de crédito, mas aí você entra em toda uma questão que você poderia ter evitado. Seu dinheiro vai ficar sem rentabilidade um período, até você conseguir resgatar aquele valor. E o FGC, ele não é tão gigante assim quanto se dizem por aí. Se você ver um problema sério de questões de crédito no Brasil, o FGC não vai conseguir arcar com todos os depósitos garantidos por ele, tá? Então, tem questões aí importantes para você saber também sobre isso. Vamos, então, brincar aqui com 100% CDI, 110 e 150. Da mesma forma que a gente fez essa conta aqui, a gente vai fazer com essa aqui de baixo. É 100%, então vamos colocar 100%. Eu vou trazer aqui diferente, ó, 100%. 100%, 110, 150, beleza? 100% do CDI vai ser o quê? Vai ser 100% vezes aquele cara lá em cima, 12,75 menos o quê? Aquela diferença que a gente vê, que é justamente aqui
a diferença da Selic efetiva e da Selic meta. Deixa eu só ver se esse argumento aqui está certo. Olha só, 12,65, perfeito. Então, aqui a gente coloca 13%. Vamos travar esse cara lá em cima, ó, F4, e joga aqui para baixo. Beleza? Então, você teria esses absurdos de rentabilidade, aqui no caso 150%. Normalmente, quando você vê 150%, você tem que lembrar que às vezes você só tem um prazo pequeno de investir 3 meses, alguma coisa assim. Eu exagerei com 150%, mas vamos deixar ele aqui só para você entender, tá? Então, tome cuidado, muito cuidado com 150%. Então, 18,98 ao ano. Provavelmente você só consegue ficar 3 meses, então você nunca chegaria numa rentabilidade dessa. Mas a gente faz da mesma forma aqui. Quanto que isso paga ao mês bruto? E agora, quanto que isso paga ao período aqui, ao mês líquido? Você chega aí, é provável, esse cara aqui, ó, nem existiria, tá? 2 anos de 150%, eu vou deixar aqui, tá? Mas saiba que é bem complicado, tá? Você teria, então, líquido de imposto de renda ao mês, a depender da alíquota que você tá no imposto de renda, você teria esses valores aqui, ó. Esses valores não, esses percentuais, olha só. 1,3%, 1,1% aqui embaixo, tá? Você tem 0,9% aqui, 0,28%. Eu vou até trazer uma linha a mais aqui, porque são investimentos bem diferentes aqui que a gente trouxe o LCA e os carinhas aqui de baixo. Então, você tem o seguinte retorno aqui pensando no investimento de R$1.000. A gente vai brincar com esses investimentos, trazer para maiores valores, mas você teria, por exemplo, aí 8,48% ao mês de rentabilidade aqui, considerando uma alíquota de imposto de renda de 15% e um CDB de 100%. Daqui a pouco a gente muda esse cara aqui, vai mudar tudo. Poupança. A poupança eu estou trazendo aqui por quê? Porque tem muita gente com muito dinheiro na poupança e às vezes você está com viés de investidor e você já quer começar a entender mais as coisas, então eu preciso te mostrar que aquele seu dinheiro na poupança talvez não esteja rendendo tanto. Talvez não está rendendo tanto quanto, por exemplo, um Tesouro Selic, que provavelmente vai ter o mesmo risco. Se o Tesouro Selic não tiver um risco menor. A questão é só que tem uma questão de liquidez. O que é liquidez? É você facilidade de você pegar aquele dinheiro. Na poupança está pronto. Vai lá e pega o dinheiro. No Tesouro você tem que ir lá e vender um título, tá? Só essa questão, mas assim, vale a pena. Vale a pena você pensar e dar uma olhada aí nos seus investimentos, porque uma rentabilidade pouquinha coisa maior durante 30 anos vira uma bola de neve, tá? Eu trouxe isso aqui em outros vídeos também aqui no canal. Faz uma diferença gigante, tá? Porque é o vídeo que é bem assim, por que é perigoso investir no curto prazo, tá? Porque eu tô falando de longo prazo e eu falo dessas pequenas decisões de investimento que você tem que podem afetar brutalmente aí sua perspectiva futura de rendimentos. Então fique atento aí bastante atento aí às rentabilidades que você tem nos seus investimentos. Então, a gente tem a regra da Selic, que é o seguinte: se a Selic, a regra da poupança, que se a Selic tiver 8,5% para cima, o que você tem? Você tem aí a rentabilidade de, olha aqui, ó. Eu já tô tentando ler e falar aqui ao mesmo tempo aí, eu já tava me bananando. Se a Selic for maior que 8,5%, você tem 0,5% ao mês mais TR. E é o caso. A gente tem uma Selic lá de 12,75%. Então você tem uma remuneração da poupança de 0,5% ao mês mais TR. Então a gente já vem aqui direto para o mês. Só que tem a TR, tá? A TR de maio deve ficar em 0,1663. Isso ao ano, tá? 0,1663%. Beleza? Então quase 0,17. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trazer a TR para mês e somar aqui os 0,5% da poupança, tá? Que é 0,5% que ela paga. Então a TR 0,16. Então a gente traz a continha de TR aqui para mês, tá? Aquele 0,16. Se a gente pensa em mês, ele fica 0,138. Então a gente soma, tá? 0,5% da poupança, mais aqui o 0,13. Mas para somar a taxa nunca é tão simples assim. Então 1 vezes a taxa e você pega e multiplica por 1 vezes a taxa aqui embaixo e tira 1. No fim das contas você chega... O que aconteceu aqui? 1 vezes a taxa, 1 vezes a taxa, tira 1. Você vai chegar num valor percentual. Acho que esse cara aqui está como texto, né? Deixa eu ver. 1 vezes a taxa. Epa, é porque não é vezes não. 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. Aqui do lado. 1 mais a taxa. Prontinho. Você vai chegar em 0,51. É praticamente a mesma coisa que você somar, né? Daria 0,5138. Aqui vai dar 0,51, um pouquinho a mais. Tá vendo? 39. Um pouquinho a mais.
Então, se é o caso que a gente tem hoje, 12,75, você não está remunerando relacionado à taxa Selic, a elevação dos juros. Você está remunerando em relação a 0,5% ao mês, cravado, tá? Mais a TR. E a TR é o que? A taxa referencial, ela tem uma influência da taxa básica de juros da economia. Tem uma influência que deriva lá na taxa básica financeira e vai ter um monte de redutor até chegar nesse valorzinho aqui de 0,16. É um valorzinho, mas se você tem um financiamento que tem aí TR, você tá vendo alguma correção ali, você vai ver um pouquinho ao mês. Se o financiamento for grande, vai ser um valorzinho ali também considerável. Então, você tem um pouquinho, um resquício de taxa Selic alta na remuneração da poupança que impacta lá na TR, mas é bem pequenininho. Então, ao mês seria o quê? 0,51939, tá? Então, é simples assim. Você vai simplesmente, ao mês, você vai ter esta remuneração líquido de imposto de renda, porque não tem imposto de renda na poupança, tá? Mas aí, quanto que isso vai render? Tá fácil, né, a conta? R$ 5. R$ 5, você pode fazer isso virando juros compostos. Então, tá aqui a nossa matriz de remuneração aqui, de variação. A gente vai colocar aqui uma barra de dados só para você. Deixa eu ver se ela fica legal de entender. Fica legal, não fica? Vamos ver. Ó, você vai ver quem é o maior aqui, 12,40, tá? Quem é o menor? Tá aqui, os R$ 5. Então, mais ou menos, não ficou tão bom de visualizar, mas talvez tenha dado um contraste ruim para vocês. Eu vou colocar um verdinho assim, pronto. Agora a gente muda. Se a Selic vai lá para 13,25 é o que está lá no Copom, tá? 13,25, provavelmente ela chegue, provavelmente ela passe. Na prática é provável que ela passe. E talvez ela comece a cair e chegue nos 13,25, tá? É provável que ela chegue lá para os 14, talvez, tá? Tem uma curva mais para cima. E depois começa a cair, fecha em 13,25, aí o Copom tá lá. O Copom não. O Focus está tendo uma expectativa de Selic 9% para o ano que vem, 2023. Aí temos esses movimentos. Então, vamos começar com essa elevação pequena de 0,5 ponto percentual. O que acontece com tudo aqui? Olha só. Mudou tudo. Então, você já viu aqui. Aqueles... Tá virando R$ 12 aqui, né? Aqui no CDB de 150%. Você vai ver que tá 8,89 aqui, então já tá mudando. Aí você não investiu 1.000. Vamos deixar o 1.000, vamos simular aqui os 14%. Olha só. Vamos ver, ó, tá 8,89 aqui. O Tesouro Selic, se for para 14, é 9,37. E só um mês. Você tem que pensar sempre que você não vai investir só um mês, você vai investir bastante tempo, né? Então, pensa lá no longo prazo aí, cada alteração nas taxas aqui, o valor que isso impacta aqui nos seus investimentos. Se fosse para 15%, eu não acredito que vá chegar lá, mas vai que chegue, né? Se fosse para 15%, seria estas remunerações aqui. Você pode pausar o vídeo aí se você quiser, até tirar um print. Se voltar para os 9% que a gente viu, né, que é a perspectiva desse Selic lá para o fechamento de 2023, você teria estes valores. Se ela chegar, vamos lá, se ela voltar para 8%, a poupança muda de figura, que ela vai ter a remuneração do quê? De 70% da Selic, tá? Então a poupança seria diferente, tá? Ela teria que ser o quê? Teria que ser este cara aqui, tá? Teria que ser os 8 vezes 70%, tá? Seria os 5,6% aqui. No caso de 8%, isso aqui ao mês a gente faz a mesma conta, chegaria nesse valor e aí teria que ser esse valor aqui para todo mundo. Vamos só trazer essa conta aqui também. E aqui vai ser este cara replicado aqui para baixo. Beleza, beleza. Deixa eu colocar as barras de dados para todo mundo de novo. Eu vou fazer diferente, eu vou tirar esses valores zerados porque eles estão atrapalhando aqui a nossa comparação. Aqui. Agora vai ficar mais legal. Não, deu na mesma. Mas aí você vê que a Selic, no caso dela remunerar 70% da Selic. Você vê a poupança aqui embaixo, no caso dela remunerar 70% da Selic, que acontece quando você tem uma Selic abaixo de 8,5%, tá? Se a Selic volta para 2%, olha que louco. Olha como é que vai, para onde vão os valores, olha só. Claro que aí tem aquela história. Quem investiu na poupança muito tempo atrás, lá, eu esqueci a data ao certo, a pessoa, antes de criar essa nova poupança, que é essa poupança que tem a remuneração vinculada à Selic, depender do valor da Selic, quem tem dinheiro nesta poupança aqui, remunera sempre 0,5% ao mês. Então, o cara, ele tem uma remuneração... Quando aqui a gente tinha Selic lá em 2%, o cara estava tendo uma remuneração maior que todo mundo, tá? Com a poupança antiga dele. Mas aí quando a Selic dispara e vai lá para 14%, muda de figura. Ele está perdendo para todo mundo, tá?
Então, assim, é bom e é ruim, é ruim e é bom. Então, tem várias questões para você analisar o seu dinheiro. Tem que tomar cuidado com ele, não invista em qualquer coisa. Estes são os cenários. A gente vai aqui, é simples, tá? Aqui a gente tá falando de R$ 1.000. Se você quer pensar em 10 mil, você multiplica por 10, qualquer valor desse. Se você quer pensar em 1 milhão, você coloca 1 milhão aqui, só multiplicar também por 1.000, tá? 1.000 vezes 1.000, você chega lá no 1 milhão. Então, esses são os valores. Se você tiver 1 milhão por mês, é que você vai estar remunerando na Selic 8.500 e tal, vai ser por aí, dependendo do imposto de renda, tá? Aqui você teria que descontar só um percentual aqui da taxa da B3, que é 0,2%. Se você quiser fazer realmente essas contas do Tesouro Selic, eu recomendo o vídeo que eu gravei, quanto que rende ao dia o Tesouro Selic. Se você tivesse 50 mil investidos, seriam esses valores para uma Selic de 14%, mais para uma Selic real que a gente tem hoje de 12,75%, a remuneração é essa aqui, da figura de baixo. Muito cuidado com essas aplicações, assim, que tem uma remuneração muito absurda, porque isso pode ser uma fria para os seus investimentos ou pode ser muito bom. Então, tome cuidado, tome decisões muito acertadas nos seus investimentos. Não invista em qualquer coisa. Entenda sobre o que você está investindo e conte sempre comigo. Estou aqui para isso, para te ensinar, para te tirar das ciladas aí, para te avisar que é uma cilada ou não. Então, se inscreve aí, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.